Você é pai, mãe ou deseja construir uma família ou, de certa forma, lida com crianças? Então, você precisa conhecer o Clubinho Literário, um clube do livro para crianças. Se você ainda não conhece, o Clubinho Literário é um clube do livro para crianças que é organizado pela editora Encontrando Alegria. Esses livros são todos organizados, pensados por uma família homeschooler, que é a família da Camila Abadi e do Gustavo Abadi. Eles têm muitas experiências com homeschooling, por isso eles já trabalharam muitos livros que são entregues aos associados desse clube do livro. Inclusive, nesse ano de 2019, todos os livros serão livros que já foram trabalhados dentro dessa família homeschooling. Então, eles já trabalharam esses livros, já leram, releram e, por compreenderem a excelência, a importância desses livros, é que eles então querem compartilhar esses livros com outras famílias homeschoolers ou também que não sejam homeschoolers, né? Outras famílias que possuem filhos e pais que se preocupam com a educação de seus filhos. E como praticamente todo clube do livro, todos os meses tem um kit que é entregue aos assinantes desse clube, que vem nessa caixinha. Eu já vou abrir para vocês verem o que tem dentro. Sempre dentro dessa caixa vem um kit, que neste caso o clube literário é constituído por um livro, um guia de leitura e um marca-páginas colecionável. Então é bem interessante essa proposta do guia de leitura. Até pode parecer que é algo sem importância, mas é bem legal essa ideia, é bem bacana, porque esse guia de leitura vai ajudar os pais, ou os responsáveis pelas crianças, a lerem as obras e compreenderem um pouco mais desses livros. Então, transcende, de certa forma, aquilo que o livro é, complementando a leitura dele. E algo que eu achei bem bacana é que também traz algumas dicas de atividades para fazer com as crianças relacionados com essas histórias, trazendo um pouco, de algumas explicações que se pode dar a respeito desses livros para que a criança possa compreendê-los melhor. E também traz algumas outras informações sobre o autor, a obra. Tudo é organizado com muito carinho e dedicação. Se você conhece o trabalho do Clubinho Literário, sabe que é tudo feito com muita dedicação, realmente. E algo importante também é que esses livros, eles cobrem a faixa etária de 6 aos 10 anos de idade. Então, eles são direcionados a este público, a essas crianças. Mas eu acho que os contos de fadas são algo para todas as idades, até esses contos de fadas que são mais infantis, mais direcionados às crianças. Eu particularmente adoro contos de fadas, mas reconheço, é claro, que os contos de fadas são essenciais para a formação e educação das crianças. E é esse o objetivo do Clubinho Literário, é essa a finalidade, é ajudar na educação de crianças, ajudar na formação do imaginário. Isso é algo muito importante. E essas histórias de contos de fadas ou histórias reais, como as histórias de grandes heróis, como são os santos, elas ajudam muito na formação de um imaginário que permite a formação de virtudes nas crianças. Virtudes que levam à santidade. Então eu diria que esse clubinho literário ele é uma união entre santidade e, de certa forma, diversão. Porque as histórias também trazem muita diversão. Basta ver que muitas crianças adoram ler livros, Crianças que sempre foram incentivadas à leitura, que desde do ventre materno escutaram histórias. Isso acompanha elas ao longo de toda a vida, de forma que essas crianças que depois vão se tornar jovens, adultos, elas não vão conseguir ficar sem um livro. Então a educação que se dá pelos livros, ela é o melhor possível se esses livros forem, de fato, de qualidade, que vão proporcionar essa educação moral, essa educação para as virtudes, educação para a santidade. E é isso que o Clubinho Literário faz, ele proporciona este caminhar para a santidade através desses livros de excelente qualidade. Então vamos lá abrir essa caixa e ver o que tem aqui dentro, quais são os livros que eles enviaram, que são os livros do Clubinho Literário e também livros da editora Encontrando Alegria.
Só a caixa que vieram os livros já é muito bonita, porque tem esse desenho que é o símbolo do clubinho literário e que representa muito bem a sua finalidade. E dentro da caixa tem uma frase que diz que uma nação se torna aquilo que seus jovens leem durante a juventude, uma grande verdade. E este primeiro livro, que é o kit do mês de fevereiro, que inclusive eu já abri porque fiquei ansiosa, é o que as pessoas vão receber neste mês de março, que vem um guia de leitura para os pais, este marcador de página e o livro, que é a Legenda Áurea para os meus afilhados, que é um livro que relata a história de alguns santos e que, de certa forma, pode inspirar as crianças e ajudá-las a serem mais virtuosas. É muito importante lermos histórias de santos para as crianças, o que os pais leiam para os filhos. E tem algumas imagens dentro deste livro que também são lindas e que representam, mostram esses santos, que são santos desde a época lá de Jesus. E este outro livro é o livro do mês passado, que as pessoas receberam no mês de fevereiro. Olha como ele vem bem embalado. Tem até um adesivo com um símbolo do clubinho. E esse é o livro Marcelino Pão e Vinho, que deu origem a um filme muito conhecido e que foi o livro que as pessoas receberam no mês de janeiro. Então, esses 3 livros são os 3 livros deste ano de 2019 do Clubinho Literário. E tem também este livro maravilhoso, com essa capa linda, chamado O Evangelho de uma Avó, que foi escrito pela Condessa de Segur, uma grande escritora de contos de fadas. Esse livro com certeza é ótimo. Ainda não li, mas com certeza vou falar sobre ele aqui no canal. E veio também com muito carinho esse marcador de página da editora Encontrando Alegria. E as páginas deste livro são muito boas. É um livro pesado, mas porque as páginas, não sei bem dizer qual é o material, são páginas, folhas de revista, semelhante àquelas folhas de revista, como vocês podem ver agora que está passando essas imagens que estão no final do livro. Imagens muito lindas que representam bem o conteúdo deste livro. E olha só a Anunciação da Virgem Maria. Então esse é o livro que foi publicado especialmente pela editora. Então, como vocês puderam ver, o livro desse mês de fevereiro, que chegará aos associados no mês de março, é esse aqui, chamado Legenda Áurea para os meus afilhados. É um livro, então, que relata a história de muitos santos, que são os primeiros santos, os primeiros cristãos. Então, são muitas histórias bem interessantes. Santos de todas as épocas, na verdade, porque lá no final também fala sobre a história de Santa Teresinha, que foi uma santa desde criança, né? Então, é focado mais, né, em santos que foram santos, mártires ou não, crianças, pequeninos. E por que é tão interessante a Legenda Áurea para crianças? Ler história de santos para as crianças. Porque geralmente as crianças gostam, e até os pais incentivam muito, a leitura e o conhecimento de histórias de heróis de ficção, né? Muitos heróis de ficção. Mas olha só, esses são heróis de verdade, que existiram realmente. Embora é importante, sim, a ficção, a história que aconteceu de fato também é essencial, porque é exatamente isso que os santos nos proporcionam. Eles nos inspiram a também sermos santos. E é isso que eles também podem fazer nas crianças desde pequeninas. Incentivar a santidade, incentivar as virtudes, incentivar o amor a Deus. Então nada se compara ao testemunho real e fidedigno de criaturas de Deus, de pessoas que existiram de fato e que puderam testemunhar com suas vidas o amor a Deus. Algumas pessoas podem contestar que a história de santos para crianças é algo um pouco ruim, porque trata de muito sofrimento. Existiram muitos santos crianças que foram mártires, que morreram. Então, também vem à tona aquela questão do sofrimento. Mas é interessante, sim, ler essas histórias para as crianças, para elas compreenderem que essa vida passageira, essa vida terrena, não tem um valor igual à vida celeste, a vida que teremos quando morrermos, se Deus quiser. E
desfrutar da vida bem-aventurada junto de Deus. Então, essa que é a vida que os santos já desfrutam, os nossos antecessores no reino de Deus. Dessa forma, as crianças podem compreender que o sofrimento em vista de um bem e de um amor maior que transcende toda esta terra e todo este sofrimento é muito válido, é muito significativo, é muito importante. É sempre esses valores morais que estão envolvidos com a religião cristã e com o catolicismo que permeiam essas obras, né? Principalmente a Legenda Áurea. Mas é também interessante que o Clubinho Literário não traz só essas obras relacionadas à religião diretamente, mas também outras obras que são obras de ficção, mas que também estão relacionadas de certa forma com os valores cristãos, como por exemplo a obra do mês passado, que é A Princesa e o Goblin, que foi escrito por um autor maravilhoso chamado George MacDonald. Para quem não sabe, esse autor inspirou C.S. Lewis e Tolkien, então ele é muito importante. E é legal demais isso, porque esses livros já não são mais publicados por outras editoras. E a editora Encontrando Alegria, através do Clubinho Literário, republicando essas obras, permite que mais pessoas, mais famílias conheçam esses livros, leiam essas obras para as crianças, ou que as crianças leiam. Isso é maravilhoso. Acredito que esse livro seja muito bom, eu ainda não li, mas pretendo ler e comentar também aqui no canal. E essas obras literárias são, então, de extrema importância para a construção do imaginário infantil, porque através da leitura de obras de ficção, as crianças podem captar certos exemplos, elas podem ter experiências que vão se tornar modelos para elas seguirem e agirem futuramente. Então, é isso que se trata também a educação moral através da literatura, algo muito importante que fala o professor Francisco Escorsin. Se você não conhece, ele fala muito sobre esse assunto e é muito interessante. E o livro do outro mês, de janeiro, que as pessoas receberam em janeiro, foi esse livro chamado Marcelino, Pão e o Vinho, que é um livro, talvez o livro não seja tão conhecido quanto o filme, que é aquele filme bem antigo, preto e branco ainda, e muito conhecido, muito legal, sobre uma história muito bonita. Então esses 3 livros foram os livros desse ano de 2019, mas o Clubinho Literário já tem aí uma boa trajetória. 2018 foi um ano também de muitas obras publicadas por o Clubinho Literário, entregues aos associados, e muitas famílias homeschoolers, ou muitas famílias católicas ou não católicas, podem falar, testemunhar sobre o bem que esse clubinho proporcionou a elas. Então é muito interessante conhecer este trabalho. Recomendo você acessar o site do Clubinho Literário e também o blog Encontrando Alegria para conhecer melhor esse trabalho e também para assinar e ser um associado desse Clubinho Literário e receber essas obras incríveis em sua casa. Você tem até o dia de amanhã, dia 28 de fevereiro, para conseguir essa obra. Como você já deve saber, os clubes do livro funcionam assim. Você tem o mês inteiro para assinar, para adquirir um certo livro daquele mês. E no outro mês você recebe ele em sua casa. Então, neste mês de fevereiro, você tem a oportunidade de assinar e adquirir este livro, que é a Legenda Áurea para meus afiliados. Então acesse o site que eu vou deixar aqui embaixo, o site do Clubinho Literário, e divulgue para outras pessoas. Se você ainda não constituiu uma família, divulgue para outras famílias, para pais que têm filhos e que se preocupam de fato com a educação de seus filhos, ou também que não se preocupam, porque todos os pais devem se preocupar com a educação de seus filhos. Divulgue este projeto, esse trabalho excelente, de muita qualidade, um projeto, um trabalho abençoado por Deus. Divulgue, compartilhe esse vídeo e até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!